E o Boa Tarde Bahia continua com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje o convidado é Kleber Rosa, do PSOL. Kleber Rosa é casado, professor, investigador da Polícia Civil e cientista político. Candidato, o senhor terá 20 minutos de entrevista que começa a contar a partir da primeira resposta e 1 minuto final para as considerações finais. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito boa tarde. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Victor. Eu aqui agradeço e parabenizo a Band News por seguir na tradição de possibilitar o amplo debate, o amplo diálogo no processo eleitoral e permitir que a gente dialogue com os ouvintes, com o povo da Bahia. Candidato, no seu plano de governo no âmbito fiscal, o candidato defende que considera ser preciso romper o acordo de pagamento da dívida do Estado com a União. Eu, como contribuinte, por exemplo, se eu não pago IPVA, que é o imposto do Estado, o meu carro pode ser retido pelo Detran, pela polícia, por exemplo. Não teria algum tipo de prejuízo para o Estado se de fato acontecesse esse tipo de rompimento? O que o senhor defende, candidato, é um calote? Vamos começar a contar o tempo a partir de agora. Pois não. Victor, veja, primeiro entender que essa dívida é uma dívida que é produto de uma gestão neoliberal na Bahia, né, ainda na época do carlismo, associada a um governo federal de Fernando Henrique Cardoso, também extremamente atrelado a uma política neoliberal, a uma política de estrangulamento do Estado como ente fundamental, importante para a intervenção, inclusive na economia, participação ampla na economia, e com restrição de políticas sociais. Para discutir esse assunto é necessário a gente fazer um debate, inclusive do ponto de vista da economia mundial. A gente sabe que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, né, é uma agência internacional que costuma incidir sobre os países alinhados economicamente aos Estados Unidos. Isso é parte aí daquilo que a gente chama de política intervencionista norte-americana nos países periféricos. E isso tem um objetivo claro de submeter as economias de determinados países e, consequentemente, dos estados a uma lógica de interesse do grande capital internacional. Isso acontece, por exemplo, com a dívida pública do Brasil, e aí eu estou falando a nível de nação, com os bancos, né? A metade do que é produzido, a metade da riqueza produzida no Brasil por nós, pelo povo, ela é escoada todo ano para os pagamentos de dívidas, de juros de dívidas com os bancos. Então, eu defendo sim, não um calote nesse caso, mas fazer uma revisão dessas dívidas, né? Fazer uma auditoria na dívida, no caso do Brasil. E no caso da Bahia, é algo semelhante. O que a gente precisa é colocar e dialogar, nunca de forma unilateral, né? Nunca não pago mais e acabou. Não é dessa forma que funciona. Mas dialogar com os entes federais, dizendo, inclusive, que isso é algo ilegal, além de ser imoral. Essa é uma dívida que submete a Bahia, né, a um enforcamento econômico, podendo, inclusive, ser um recurso gigantesco a ser investido nas necessidades fundamentais nossas. Né? A exemplo do enfrentamento à fome, que para mim é algo que eu tenho trazido insistentemente e vou continuar falando. Nós precisamos matar a fome do povo. Então, é inadmissível uma dívida contraída fruto de um acordo, ainda na época de Fernando Henrique com o governo carlista, e que nós precisamos dizer que nós, enquanto povo da Bahia, governo da Bahia, que tem interesse em trazer e manter a economia da Bahia forte e com recursos necessários para investir nas questões centrais, isso é algo que é uma briga que nós vamos peitar. Não é unilateral, não é calote, mas é uma posição política bem clara, né, que a Bahia precisa ter frente a essa dívida. Sobre a segurança pública, o candidato defende a câmera no fardamento da PM e também defende os direitos humanos para os policiais. Queria que o senhor comentasse as estratégias voltadas para essa área que está sendo tão discutida, inclusive, nesse ano. Vamos lá. A câmera... As pessoas costumam analisar isso apenas como uma vigilância do policial, como se isso fosse criar algum constrangimento ao policial, uma fiscalização, supondo que ele é suspeito. Na verdade, quanto mais publicidade a gente dá à ação de um ente público,
mais a gente protege o próprio ente público. Então, da publicidade à ação de um servidor público, ela precisa ser de interesse do povo e precisa ser de interesse do próprio servidor. A gente viu recentemente, vocês devem ter acompanhado, uma filha de uma juíza que ofendeu um policial num estacionamento, xingou. Aquilo tudo foi filmado pelo policial. Então, a câmera é um instrumento formal, institucional, que visa, inclusive, proteger o policial, né, de acusações infundadas, de agressões desse tipo, para respaldar a ação do policial. Agora, óbvio que serve também para garantir a proteção do cidadão, do indivíduo que é abordado e que por algum motivo possa sofrer algum tipo, né, de violência ou de ação inadequada do policial. Então, o nosso papel como Estado é garantir um bom serviço público para a nossa população. Então, inclusive, aí do ponto de vista mais imediato, do ponto de vista mesmo do enfrentamento à violência, as câmeras no fardamento foi adotada em São Paulo e diminuiu, né, em coisa de 80% do número de ações letais provocadas por policiais. Então, nós que temos compromisso com a preservação da vida, né, não podemos prescindir de um instrumento tão fundamental e que já mostrou sua eficácia. Então, quem diz que é contra não consegue razoavelmente justificar o porquê. Eu lendo o seu plano de governo, também nessa área da segurança, em algumas leituras eu tive um entendimento de que havia uma defesa para acabar com a polícia militar ou acontecer a desmilitarização da polícia militar. Vocês defendem isso? São duas coisas diferentes. A desmilitarização, ou seja, o fim de uma polícia militarizada, ele é um debate nacional, ele é um debate que precisa, né, e merece o envolvimento de toda a sociedade nacional. Do ponto de vista local, o que eu penso e defendo é a desmilitarização da concepção de segurança pública. Porque a militarização ela está para além do mero regime militar imposto ao policial. Para vocês terem ideia, nós temos um processo na Bahia de militarização da educação. O que é a militarização da educação? É um convênio que o governo do estado está fazendo em diversos municípios, que é entregando as escolas para ser geridas pela polícia militar. Então nós temos uma concepção militarizada da educação. Então essa lógica militar que está impregnada em diversos setores da sociedade, ela incide de forma universal na segurança pública. Eu não estou falando só da polícia, estou falando da segurança pública. Eu posso dizer que nós temos uma polícia civil militarizada na sua conduta, no seu método. Percebe? Então, eu defendo a investigação como elemento central da ação policial do ponto de vista do enfrentamento ao crime organizado. E, nesse sentido, a desmilitarização mesmo, é tirar esse aparato de guerra, esse aparato de enfrentamento como elemento essencial e primordial da segurança pública. Sobre a educação na gestão escolar, acha possível manter a eleição para diretores, conforme consta no seu plano de governo? Porque o governador Jacques Wagner efetivou essa ação, mas depois abandonou. O candidato teria força política para conseguir? Olha, na verdade, ele ainda segue implementado. Houve um intervalo por conta da pandemia, né? Não houve eleições e depois da pandemia não foi retomado. Mas a maioria da direção das escolas que estão hoje em exercício, ou pelo menos boa parte delas, foram eleitas pela comunidade. É natural, é fundamental, é essencial, né, que uma instituição como a escola ela tenha, né, ela estabeleça uma relação de pertencimento à comunidade que a compõe. E quando eu falo comunidade, estou falando dos trabalhadores da educação, estou falando dos professores, mas estou falando também do conjunto de pessoas que trabalham na escola, estou falando dos estudantes, estou falando dos pais e estou falando da comunidade do entorno. E é dessa forma que a gente garante a relação de pertencimento. Aliás, isso é um dos instrumentos que a gente garante essa relação de pertencimento daquela instituição à comunidade. Então, o direito de eleger, de escolher, de participar da vida da gestão e da administração, e inclusive da compreensão pedagógica, dos planos pedagógicos da escola, precisa ser democratizado. E a eleição da direção é um elemento fundamental para isso. 14h10, candidata, nós temos ainda 13 minutos e 18 segundos de entrevista sobre o público eleitor baiano. Ele é tradicionalmente conservador. A gente vê as pesquisas que saem, a gente vê as amostras do público baiano e ele é tradicionalmente conservador, principalmente nos ideais. No seu plano de governo, o candidato é favorável ao uso medicinal e recreativo da maconha.
Acredita que essa proposta ajuda de alguma forma a sua campanha a fisgar o eleitor e também há uma argumentação de que ajudaria a controlar o tráfico de drogas em determinado ponto. O candidato acredita realmente nisso? Sem dúvida nenhuma. Eu só trago para essa eleição o que eu acredito. E isso se justifica, inclusive, por não ir, né, necessariamente de acordo com o que boa parte do eleitorado defende e ter a coragem de fazer o debate de forma séria, né, mas também de forma pedagógica, sobre questões que são polêmicas e que os outros candidatos, inclusive, optam por flertar com o eleitorado, muitas vezes contrariando, e a gente sabe disso, até o que acredita de fato, até o que pratica de fato, para se submeter a uma lógica eleitoral. Para mim, o processo eleitoral ele também precisa ser um momento pedagógico. Não é o momento da gente abrir mão de convicções, né? Não é o momento da gente esvaziar um debate que é profundo e que é sério. O que mata na guerra as drogas não é o uso. O que mata é o proibicionismo. O que mata é a violência em torno da proibição. E eu citei numa outra entrevista e vou repetir aqui. As pessoas já ouviram falar em Al Capone. Al Capone é um dos maiores gangsters da história do mundo, né? Uma figura lendária que viveu na década de 30 nos Estados Unidos e um dos maiores traficantes da história. Já virou filme, já virou música, um clássico da música de Raul Seixas, por exemplo, né? E ele era um traficante. E ele traficava bebida alcoólica. Significa dizer que isso era de um período onde a bebida alcoólica era proibida. Hoje, né, a bebida é absolutamente liberada, não tem crime, as pessoas fazem uso de álcool de acordo com as suas conveniências, à sua disposição, e o álcool continua sendo um problema, sim. Mas é um problema de saúde pública. Em casos em que isso se torna, de fato, uma doença, em alguns casos. Mas a maioria das pessoas fazem uso de forma responsável, né? Não compromete sua vida social, não compromete sua saúde emocional, psicológica, porque consegue lidar com isso de forma social. Então, o que nós precisamos é esvaziar a lógica da guerra e é dessa forma que eu acredito que a gente precisa enfrentar a violência de forma séria. Óbvio que isso é uma pauta complexa, né? Aqui a nossa entrevista é rápida, não dá para desenvolver o quanto merecido, mas eu convido as pessoas a pesquisar um pouco mais e a refletir de forma um pouco mais aberta sobre esse tema. Faltam 10 minutos, 16 segundos. Candidato Kleber Rosa, no seu plano de governo, no campo de turismo, o candidato acusa a Bahia Tursa de promover um marketing agressivo e de incentivar a exploração sexual. É uma denúncia muito grave. Essa conclusão foi tomada a partir de qual parâmetro e quais são as propostas para o setor de turismo? Veja, primeiro nós temos um turismo que é voltado para os grandes, né, os grandes eventos e as raves, os carnaval, e normalmente essas coisas estão, né, o seu marketing, sobretudo em alguma medida os marketings publicitários particulares, mas em alguma medida oficial. Eu me lembro que eu fui marcado por um marketing institucional, né, que mostrava uma índia, né, uma mulher indígena com os seios à mostra e dizia desde 1500 que o turismo na Bahia, né, que os turistas são bem-vindos na Bahia. Aquilo é algo que revela, né, o conteúdo sexual do que está posto ainda e permanece posto como atrativo de parte do turismo. Num outro momento, a gente viu um turista alemão, imagino que vocês talvez tenham recordação disso, que ao chegar no aeroporto, o turista simplesmente tirou a roupa toda e tal, e foi abordado, e ele disse, aqui é assim, não é assim? Eu soube que aqui é assim, que as mulheres andam nuas, que as pessoas podem andar nu. Então há, de fato, uma atmosfera turística que é predatória, né? E eu defendo uma política de turismo voltada para a valorização da cultura popular, né? Da cultura local, para além dos grandes eventos, para além daquilo que é eventual, para além daquilo que é pasteurizado e que está quase que exclusivamente reduzido ao campo do entretenimento. Candidato Kleber Rosa, tivemos a divulgação da esperada Datafolha e no cenário da Bahia o candidato não pontuou. Ficou atrás, inclusive, de Giovanni D'Amico e de Marcelo Millet, mas lógico que dentro da margem de erro de 3 pontos para mais, 3 pontos para menos, um empate técnico. Ficou surpreso com esse desempenho na pesquisa e qual é a sua avaliação sobre? Não fiquei surpreso. As pesquisas, nesse momento,
elas estão sendo utilizadas como guerra de narrativa. No mesmo dia que saiu uma pesquisa apresentando o candidato ACM Neto eleito no primeiro turno, como eles estão reivindicando, exatamente no mesmo dia saiu uma outra pesquisa dizendo que Jerônimo conseguiu passar à frente, né, e estaria na frente de ACM Neto. Obviamente que essas pesquisas elas são encomendadas e sua metodologia ela é pensada para atender a um determinado resultado. Não estou dizendo com isso e nem acusando fraude, estou falando que a metodologia, né, ela pode incidir no resultado, e a prova é que nós temos duas pesquisas para o mesmo universo com resultados diferentes. Né? A gente não pode dizer que uma é mentirosa ou que outra é mentirosa. O que a gente pode dizer é que a metodologia atende aos interesses de quem recomenda. Como eu não tenho dinheiro, não tenho recurso para encomendar e nem acho razoável entrar nessa guerra de narrativas de pesquisa, eu não me oriento por pesquisa. O que eu vejo é a minha candidatura crescendo, né? Depois, a gente vinha falando aqui nos bastidores, depois do debate aqui na Band News, a candidatura cresceu, a gente furou uma bolha do desconhecimento. E hoje eu já vejo pessoas populares mesmo aderindo. Eu encontrei um rapaz ontem que disse para mim, eu vou votar no Rasta. E ele nem me reconheceu. Né? Disse para mim, não, meu candidato a governador é o Rasta. Aí ele me olhou assim e falou, pô, é você? Aí me deu um abraço. Né? Eu disse, pô, pra que, velho? Fiquei emocionado agora e tal. Quer dizer, furei a bolha, né? Começo a conquistar as pessoas mesmo que estão atentas, mas ainda é um pouco... desligada, mas minimamente capaz de decidir seu voto. Então, nós temos uma trajetória daqui até o dia da eleição. Eu estou ocupando espaços como esse, estou dialogando, né, sendo sincero, falando a verdade para o nosso povo, defendendo um projeto necessário de inclusão social para a Bahia, e acredito fortemente que nós vamos fazer história nesse processo eleitoral, porque o que a gente está apresentando é sério, é com qualidade, é com responsabilidade, né? E é com competência. Então, o nosso povo vai entender a mensagem e eu não tenho dúvida que a gente vai intervir de forma definitiva nesse processo eleitoral. Faltam 5 minutos e 42 segundos. Candidato em entrevista ao podcast da Band, Olho na Política, o senhor afirmou que uma condição para o apoio do PSOL ao presidente Lula, o ex-presidente Lula, passava por um palanque único na Bahia com o PT. Lula esteve aqui, última vez no 2 de julho, o PSOL foi convidado. Como é que está a relação com o ex-presidente Lula? Olha, desculpa, eu não lembro de ter afirmado isso. Se eu afirmei, eu errei. Na verdade, é o contrário. O PSOL decidiu nacionalmente que nós vamos fazer a campanha própria PSOL com Lula. No momento em que a gente decidiu o apoio a Lula, a gente já lançou a nossa marca, PSOL com Lula, e definiu que nós teríamos comitês próprios e faríamos a campanha do presidente Lula de forma autônoma. E é isso que nós estamos fazendo. Nós já inauguramos 2 comitês na Bahia do ex-presidente Lula. Quero aproveitar, inclusive, para convidar os nossos ouvintes a caminhar com a gente amanhã, às 16 horas. Nós vamos fazer uma caminhada do Morro do Cristo até o Porto da Barra, com panfletagem, com bandeiraço. A nossa caminhada é para a campanha do presidente Lula. A caminhada PSOL com Lula. Então, nós, ao contrário, nós não queremos subir no palanque do PT, sobretudo porque esse palanque é compartilhado com setores da sociedade, da sociedade política, as quais nós não topamos nenhum diálogo, setores conservadores, setores da velha política carlista, que a gente não topa. Então, é o contrário, a gente está fazendo a campanha de Lula, mas estamos fazendo de forma autônoma, né, com raias próprias e com palanque próprio. Mas, por exemplo, em São Paulo, o pessoal fez palanque único, inclusive Boulos recuou de uma possível candidatura para poder se unir em favor da pré-candidatura da candidatura posta do ex-presidente Lula. Sim, mas aí o São Paulo tem uma outra realidade. O que nós decidimos como orientação nacionalmente é que o PSOL iria fazer a campanha do ex-presidente Lula. Né? Óbvio que em situações como o estado de São Paulo, onde o PSOL está junto com o PT, não faz sentido dividir, é necessário juntar. Mas a decisão da autonomia aos estados onde isso não é possível, que é o caso da Bahia, para fazer a campanha, sim, independente do outro palanque. Candidato, no seu plano do governo tem afirmações de rever o contrato da Arena Fonte Nova e também da construção da ponte Salvador-Itaparica. Por quê? Olha, nós precisamos garantir o que é público para interesse público. Né? Há um processo de privatização
das instituições públicas, dos espaços públicos, e a Fonte Nova é uma dessas PPPs, chamados PPPs, né? A parceria público-privado, que na verdade é um projeto absurdo de privatização absoluta de tudo que é público. Então a gente quer rever, a gente quer analisar e quer rediscutir todos esses projetos. No caso da ponte, a gente se apropriar do que está posto ali como proposta, como projeto, reorientar o sentido da ponte, reorientar a sua importância, né? A depender inclusive do quanto já tenha sido comprometido dessa obra, né? Porque para nós ela precisa estar a serviço sobretudo do povo e não do interesse de grandes grupos econômicos, como é o caso do agronegócio, para quem de fato a ponte está sendo construída. Candidato, faltam 2 minutos e 15 segundos, eu vou lançar uma última pergunta e na sequência o senhor pode fazer as considerações finais. Pois não. Não seria um contrassenso o pessoal ser um partido que se coloca como defensor das mulheres, mas nunca ter lançado uma mulher como candidata a prefeita ou candidata a governadora? Em alguma medida, talvez, mas a participação das mulheres se expressa em diversos outros ambientes, em diversas outras frentes. Nós temos, por exemplo, nós não precisamos nos preocupar com a cota de mulheres para as nossas candidaturas. Nossas candidaturas são de maioria de mulheres. As mulheres têm um papel fundamental em toda a construção política do PSOL, né? As mulheres pautam o partido. Agora, uma decisão sobre um cargo majoritário, ela é uma pessoa, né, para disputar o partido todo. Então, essa disputa ela é um pouco mais acirrada e nem sempre isso acontece. Isso tem a ver com as relações internas e tal. Eu acho que a gente precisa avançar muito, eu reconheço que a gente precisa avançar, né? As mulheres fizeram um movimento extremamente profundo nesse sentido, né? Mas compreende que o nosso programa é um programa feminista. Candidato. Pois não. Independente de estar sendo representado por um homem, ele é um programa feminista porque ele absorve o conjunto daquilo que o nosso partido defende. Quero agradecer, né? Parabenizar vocês mais uma vez que estão aqui conduzindo, parabenizar a Band e deixar um grande abraço para o nosso povo aí, para os ouvintes da Band News e reforçar. Amanhã, às 16 horas, vamos caminhar, pessoal com Lula, do Morro do Cristo até o Porto, um grande bandeiraço para eleger o presidente Lula no primeiro turno. 20 segundos ainda. Está à disposição. Tá, então aproveitar para dizer às pessoas que venham conhecer o Rasta, vote no Rasta, venham conhecer o programa do PSOL e venham caminhar com a gente nesse processo. Nós entrevistamos aqui na bancada do Boa Tarde Bahia o candidato Kleber Rosa do PSOL, candidato ao governo do estado. A gente continua com a nossa sabatina na próxima segunda-feira, quando receberemos aqui o candidato Marcelo Millet do PCO. Também vamos entrevistar os candidatos a vice e também os candidatos ao Senado, aqui também na nossa bancada, com transmissão simultânea na Band News FM e também na nossa Band Bahia. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Boa Tarde Bahia.